esse povo agora, o povo hebreu, está vivendo o cativeiro egípcio, que dura entre 400 e 430 anos, diferente do cativeiro babilônico, que dura uns 70 anos, e depois do cativeiro romano, que também dura uns 70 anos. O cativeiro egípcio é o cativeiro mais longo que o povo de Deus enfrentou. E Faraó começa a afligir o povo, dando a eles mais trabalho e tirando deles parte do material. Ou seja, era um povo que confeccionava tijolos, fabricava tijolos. E Faraó, para fazer com que eles crescessem menos, vai os afligir. E o texto, eu vou ficar só nesse versículo agora e compartilhar ele com você, que diz o seguinte: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Se nós formos ver, vamos tentar aí outras versões, para a gente ver esse versículo 12. O que você tem aí para a gente? A corrigida diz: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais, me ajuda, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. A Nova Tradução vai dizer: porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles, me ajuda, eles, e os egípcios ficavam com medo deles. A NVI vai dizer: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam, e mais. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Tem mais? Depois, tá? Obrigado, tá? Vamos para RC, porque a RC tem uma palavra que tem tudo a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração, para tratarmos e darmos uma sequência, principalmente no culto da noite. Queria convidar você para estar à noite conosco, esteja à noite conosco. Nós temos tratado a respeito de uma palavra que também Deus nos deu nesse processo de transição, ou seja, nesse processo de finalização de um ano para o início de um outro ano. E Deus tem falado muito comigo a respeito dessa palavra, que é transição. E através dessa palavra, Deus tem me levado a alguns entendimentos. Deus tem me mostrado algumas coisas. E dentre elas, não foi à toa que nós viemos de uma conferência chamada Travessia, ou A Travessia, nos mostrando que para alcançar o outro lado eu preciso atravessar, ou seja, eu preciso passar por um processo, ou seja, eu preciso vencer algumas coisas, para entender que existem outras me aguardando do outro lado. E a transição, na verdade, é mostrar para nós de que aquilo que está pronto do outro lado precisa me preparar para viver o que está pronto do outro lado. Então a transição é a preparação para vivermos aquilo que já está pronto do outro lado. Então, quando eu passo por esse momento de transição, há uma mudança interna, há algumas coisas que precisam ser transformadas aqui dentro. Para quê, pastor? Para que eu consiga suportar o que eu vou viver do outro lado. Então isso mostra que já existem coisas prontas do outro lado, mas talvez nós não estejamos prontos ainda. E por esse motivo eu preciso passar por uma transição. E a transição tem esse poder, justamente de nos fazer viver o que está do outro lado, receber o que está do outro lado, mas com tudo pronto, para não perder, para não. Já tentou armazenar água com a tua mão? Por mais que você tente, ela vai
escorrer pelos seus dedos, não dá. Então o que Deus faz conosco é nos preparar. Em outras palavras, Ele precisa nos fazer crescer. O texto diz que quanto mais os afligiam, quem? Os egípcios, a mando de Faraó, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam. Repita comigo, cresciam. Claro que quando eu digo cresciam, eu estou falando no plural, estou falando de um povo. Mas o povo não consegue crescer na sua totalidade sem que cresça na sua individualidade. Pastor, o senhor complicou um pouquinho, eu vou descomplicar agora. É Deus virando para nós e dizendo assim: você precisa crescer. Só que para crescer, você vai precisar lidar com as aflições. E o texto diz que quanto mais os afligiam, mais eles cresciam. Que coisa, hein? É Paulo virando e dizendo assim: que foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me dar bofetadas, e que por 3 vezes eu orei ao Senhor, e quando Ele me respondeu, Ele disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí a gente olha para tudo isso e você vê o apóstolo Paulo dizendo: então eu me alegro nas minhas fraquezas. No final ele vai dizer assim: porque quando estou fraco, é aí que sou forte. É entendermos essa questão do crescimento, de nos tornarmos maduros. E o texto, quando ele vira e diz assim: mas quanto mais os afligiam. Mas ser afligido é fácil? Claro que não. É bom? Claro que não. Eu peço isso todos os dias: Senhor, me aflija, ou permita que pessoas me aflijam. Claro que não. Quem vai fazer uma oração dessa, amado? Ninguém. Só que você percebe que se não fossem as aflições, não haveria o crescimento no nível que você cresceu. Se não fossem as aflições, não haveria, você não seria quem você é hoje. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus permitiu as aflições ao povo hebreu, e permite as aflições a nós, então significa que até as aflições que nos são dadas, com a permissão dEle, porque existe a vontade permissiva de Deus e a absoluta. Da mesma forma que eu virei para vocês e mostrei sobre as promessas relativas e as promessas absolutas. O que são as promessas relativas de Deus? É aquela que Ele faz, é como uma aliança. Ele faz a parte dele e eu preciso fazer a minha. E a absoluta? Absoluta, um exemplo, é quando Ele vira para Abraão, e diz: de ti farei uma grande nação. Ou seja, não vai depender de você. É promessa minha, é absoluta. Existem coisas que Deus conta comigo, e outras, já te peço, obrigado, e outras que Ele não precisa de nós para absolutamente nada. Vai se cumprir, vai acontecer. Só que Ele quer poder olhar e dizer assim: cresceu. Tema da nossa meditação, à noite eu vou estar falando sobre isso, tá? Ele quer olhar para nós. Vamos lá, você vai ser o instrumento de Deus para a vida do teu irmão. Agora, vamos lá, tem alguém próximo de você? Aí que você possa fazer isso, pode dar uma olhadinha para o lado. Você vai olhar para ele, como se você representasse o Senhor, e você vai dizer: cresceu, vai, cresceu. E quando ele diz isso, ele diz com orgulho: cresceu, meu filho cresceu.
Irmãos, se tem uma coisa que eu acredito que o inimigo fica muito irado comigo, é que quanto mais afligido, quanto mais encurralado, quanto maior é a força e a certeza que eu tenho do chamado de Deus na minha vida. Sabe aqueles momentos que as pessoas vão olhar e vão dizer assim: agora eu quero ver como é que vai ser, agora eu quero ver como é que vai acontecer. Aí é nessas horas que o Espírito entra e diz assim: não é você, não são eles, não é ninguém, é o meu Espírito. Deus está virando para você e diga: aprenda a crescer em meio às aflições que lhe vierem. Aprenda a crescer em meio às dificuldades que lhe vierem. Quando surgir, entenda. Bem, se você é lavado e remido, diga amém. Eleito do Senhor, diga amém. O inimigo não pode te tocar, diga amém. Então significa que tudo que te sobrevier, tudo que acontecer na tua vida é com a permissão de Deus, goste ou não goste. Mas hoje a palavra é Deus olhando do alto, olhando para nós e dizendo, tema, e dizendo: é seu, cara. Ponto. Mas ele cresceu mesmo em meio às aflições, ela cresceu mesmo em meio aos descontentamentos. Isso, que coisa, cresceu. O que eu disse? O que eu falei? É claro que quando alguém vai na padaria e vai em busca de um pão quentinho, quem tem padaria com pão quente perto de casa, amados? Pertinho de casa, assim, bem coladinho, tem? Tem? Quem não tem? Não tem, pastor, não tem, a maioria, né? Tem gente que nem levantou a mão, não deve comer pão. Mas deixa eu te explicar. Quem já saiu de onde você mora em busca de um pão quentinho? Você é sincero. Aí você chega lá, às vezes o pão acabou de ser posto no cesto. Aí você diz assim: vou esperar a próxima fornada. Amado, você não se contenta com um pão que teve contato com outros que estão dentro do cesto, que na sua concepção, esse que saiu quente, ao ter contato com uma sobra de uns poucos, vai esfriar. Então, já que você se deslocou para longe para comer um pão quentinho, sim ou não? O que você faz? Aí a pessoa vira para você e diz assim: ó, o próximo pão só daqui a 12 minutos. Aí você vira e diz assim: não tem problema não. Por quê? Porque você quer um pão quente, cara. Aí você chega lá e come de um pão quente, não é isso? Aí a Bíblia diz assim: porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo tomado o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Quando você entende o que é precioso, o que é ser pão, o que é ser alimento para alguém, e quando você olha do que é ser instrumento de ser compartilhado com alguém, a palavra quase não saiu, de compartilhamento, essa era a palavra que eu queria dizer. Você às vezes se vê partido. Você se vê? Mas você estava inteiro agora há pouco, agora você está partido. Crescer, irmãos, é entender que mesmo estando partido, você está na mão dele. Está partido, mas não saiu da mão dele. Crescer é entender que muitas das vezes as pessoas vão esperar de você como produto final. Produto final é o pão quente que sai, mas ninguém vai viver com você a preparação dessa massa.
Aonde precisa de uma água, e eu não sei se você sabe disso, mas quanto mais pura for a água, melhor é a qualidade do pão. A água precisa ter uma temperatura certa, não pode ser quente, nem temperatura ambiente, ela precisa estar gelada. Essa massa começa a ser misturada. Tem um misturador de massa. Ninguém está vendo isso, irmãos. As pessoas só vão ver o resultado final, que é o pão saindo quentinho. Esse pão somos nós. E depois dessa massa muito bem misturada, agora ela tem que ter a quantidade de fermento certo. Por quê? Porque pode levedar a massa se a quantidade de fermento for errada. E depois, pastor, depois ela precisa ficar em isolamento. Quantas vezes você ficou isolado? Se sentiu isolado? E Deus hoje vira para você: isso é só um processo do seu crescimento. Isso é só o processo do seu amadurecimento. E depois ela vai ser cortada e pesada. Tem que ter o mesmo peso. E depois ela vai descansar mais um pouquinho. E depois de tudo isso, pastor, de passar pelo isolamento, depois de tudo isso, ela vai para o forno. O resultado final é o que todo mundo espera de nós, irmãos. Só que no individual, eu vou precisar entender esse texto de que as aflições vieram. Mas quanto mais Faraó os afligiam, mais eles se multiplicavam, mais eles cresciam. De maneira que o inimigo olha e diz assim: que estranho, achei que era o fim, achei que não ia ter mais jeito. Mas quanto mais os afligiam. Tem mais versões aí? Coloca pra gente. No entanto, quanto mais os egípcios pressionavam, mais os filhos de Israel tinham. Havia crianças hebreias por todo canto. Oh, que legal isso, hein? Os egípcios ficavam com tanto medo de não conseguir dominar os israelitas, que passaram a tratá-los com mais crueldade, oprimindo-os com trabalho escravo. Deixa essa versão aqui, que eu quero pegar aqui uma parte. No entanto, quanto mais os egípcios pressionavam, mais os israelitas tinham. Aí diz assim: haviam crianças hebreias por todo canto. Diga assim: haviam crianças por todo canto. Porque onde há criança, há esperança de futuro. Onde há criança, há uma sensação de que essa criança, que hoje é criança, um dia vai crescer. A etapa é do crescimento dos pais. E a segunda etapa é os filhos vendo seus pais que cresceram, desejando crescer um dia também. Então, papai, mamãe, cresça você primeiro. E depois seus filhos olharão e desejarão crescer. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que nós não podemos atingir uma determinada idade com mentalidade de criança.
Por isso o apóstolo Paulo, na primeira epístola dele à igreja de Corinto, ou a igreja em Corinto, aos coríntios, como queira, na sua primeira epístola, no capítulo de número 3, ele começa, na Nova Tradução, então esse texto fica espetacular, né? Ele começa a mostrar para a gente o porquê que algumas coisas não nos acontecem. Ele diz assim: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive que falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo. Aí ele complementa, né? Como se fossem crianças na fé. Tive que alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso ainda. E aí ele vira para eles assim: e ainda não estão. É claro que aqui ele vai tratar a questão, coloca o versículo 3. Aqui ele vai tratar a questão, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciúmes, briga entre vocês e tal, será que isso não prova que vocês são deste mundo? Não precisa colocar o próximo não. E fazem o que todos fazem, crianças, adultos com mentalidade de... Então Deus olha para nós e diz assim: não se preocupem, porque por mais que os egípcios venham afligir, ou vieram afligir o meu povo, eu renovava eles. Tem mais versões aí para a gente terminar? Tem mais? A Bíblia Viva diz: no entanto, quanto mais os maltratavam, mais eles, de maneira que os egípcios passaram a ficar com medo. A NVT vai dizer: porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Olha que coisa. A King James vai dizer: contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos. Olha, queridos, repita comigo, diga assim: eu fui chamado para gerar filhos em toda e qualquer circunstância, seja nos ambientes bons, naqueles que não são tão favoráveis. Deus te chamou para gerar filhos. É a igreja que não gera crente, é a igreja que gera filhos, porque quando você gera filhos, automaticamente eles têm um pai. A posição do pastor aqui é uma posição de orientador, mas você entende que você tem um pai celeste. Tem mais? A versão fácil de ler diz: mas quanto mais maltratados eram os israelitas, mais o seu número aumentava e mais eles se espalhavam. Então os egípcios começaram a ter ódio deles. Mas quanto mais os subjugavam, tanto mais se reproduziam. Gostei dessa palavra, reproduziam. De forma que os egípcios se alarmavam. Olha que coisa, gente. É Deus olhando do alto. Coloca a RC para a gente finalizar esse nosso domingo. É Deus olhando do alto e mostrando para nós, sabe? Eu estava vindo de lá para cá, de casa para cá, o pneu furou. Aí fui tentar ir devagarzinho até o posto para tentar encher o pneu, não deu. Aí parei numa subida, o carro ficou muito inclinado. Conclusão: o combustível falhou, não tinha como empurrar, não tinha o que fazer, não tinha como parar o carro no plano. Aí fui eu andando no posto de gasolina. Aí peguei os primeiros 5 litros, ciente que pela inclinação 5 litros não vai ser suficiente. Aí voltei no posto de novo, peguei mais 5.
Aí o carro pegou bem, o primeiro problema foi solucionado, agora tem o pneu. Aí eles viraram para mim e disseram: talvez tenha um borracheiro ali. Falei: bem, ainda tinha uma expectativa do pneu ter jeito, né? Fui devagarzinho. Aí o rapaz tirou o pneu. Eu falei assim: pode pôr o macarrão. Macarrão é para tapar o furo, né? Aí ele virou para mim e disse assim: rapaz, ainda não inventaram um macarrão desse tamanho. Aí mostrou por trás do pneu, rasgou o pneu, fez vários furos. Falou: querido, já era esse pneu. E aí eu ri. Amados, existem coisas que quando fugirem do teu controle, entra no controle dele. Aí de início eu tentei, liguei para o Robson, fui ligando primeiro para os trabalhadores, liguei para o pastor Christian primeiro, aí fui ligando para alguns para ver se eu conseguia. Aí liguei para o Mateus André, consegui, sempre meu secretário está sempre disponível. Aí é que o restante estava trabalhando, ajudando e tal. Aí teve uma hora que eu falei assim, é como se eu ouvisse uma voz dizendo: filho, descansa. O pastor Cris já estava pronto aqui, o pastor Du está aqui hoje também, os pastores estão aqui, sabe? Sem correr. Cresceu. Sabe aquele menino? Esse é o meu fim da minha mensagem, que agora eu já estou pegando e emendando com a mensagem da noite. Eu não quero fazer isso. Sabe aquela menina? Tema querido, coloca pra gente. Sabe aquele menino? Sabe aquela menina? Me ajuda? Eu estou vendo meu filho nos preparativos para o casamento. Casa em janeiro. Quer dizer, já casou no civil, né? Aí eu estou vendo ele na agitação e tal, não sei o que, tal. E estou vendo algumas atitudes, sabe? Já de um tempo para cá, não me pede absolutamente nada. Aí eu olho e digo comigo mesmo: sabe aquele menino? Cresceu. Às vezes eu deixo as meninas, não é de maldade não, irmãos, mas cada um tem uma criação diferente, né? Eu tenho a minha, cada um tem a sua. Mas às vezes eu deixo eles enfrentarem alguma dificuldade, sabe? Pai, o pneu furou. Liga para o seguro. Sabe por quê? Eu não vou estar aqui para sempre. Se eles não souberem lidar com as adversidades que a vida vai proporcionar para eles, se tiver sempre um papai e uma mamãe por trás para ficar: vem cá, chora aqui no colinho, vem cá, toma um ombrinho aqui, vem cá, se condoendo, sentindo as dores, não vai crescer, querido. Quando não tem jeito, a gente entra. Pai, meu carro não quer pegar. Tenta assim. Eu só vou entrar quando tiver jeito. Por quê? Porque eu estou ensinando a eles que a vida vai dar escapes, vai proporcionar. Deus nunca vai nos provar acima da nossa capacidade de suportar. Mas se nós não dermos condição a eles de pararem, raciocinarem. Um dia enguiçaram, eu estava longe, um carro antigo. Pai, estava as duas, parou um moço aqui com reboque, falou que não vai cobrar nada para a gente. Duas meninas, né, gente? Fosse dois homens, fala. Passava direto, cobrava uma fortuna.
Deus quer de nós? Que cresçamos. E crescia o menino, tanto em estatura como em conhecimento. Cresceu. E aí Faraó vai ter que mudar as estratégias. Porque que povo é esse que quanto mais o aflige, mais cresce? Posso terminar assim? Eterno, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, Em seu eterno amor, não seremos abalados. não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. E se exército seguir Forte isso, hein? nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. E na batalha permaneceremos em fé. E se exército seguir contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o vosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém, amados? Só tem um problema. Quem lidou contigo quando menino, na mente dessa pessoa, ela vai guardar as atitudes de menino. Deu para entender? Por quê? Porque caminhou contigo quando menino. Só que agora você cresceu. Então leva um tempo para que as pessoas te vejam da forma que você está hoje. Isso é importante. Que você vai achar que elas estão te... Não, elas te conheceram lá, te viram lá, Agora você cresceu. E aí não precisa mostrar nada para ninguém. E não precisa também se intimidar com o posicionamento de ninguém a teu respeito. Pois você não é mais o mesmo.
você não é mais a mesma. Quantos anos não vai na sua terra natal, Jaque? 5. Você não é mais a mesma. Você vai agora em janeiro, 5 anos depois. A menina, amém? Só que aqueles que me viram há 5 anos atrás vão levar um tempo ainda para entender, porque eles não participaram do processo do pão, da massa, do isolamento, do forno. Eles não viveram nada disso. Eles não viram nada disso. Você que viveu, você que passou. Eu quero te dizer que é chegado o momento de nós abençoarmos a